Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Há limites éticos na pesquisa com seres humanos? Como garantir que uma pesquisa científica traz benefícios para a coletividade? Para falarmos a respeito dos limites éticos na pesquisa, convidamos a professora Mônica Valadares, professora do curso de enfermagem, doutora em Ciências Humanas e coordenadora do CEP, Comitê de Ética em Pesquisa da Univale. Mônica, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Prazer é todo nosso, Mônica. Para a gente começar, eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que é o CEP. Bom, o CEP ele é um comitê, né, e ele é composto por um grupo de pessoas, né, que vão representar as diversas áreas do conhecimento. E o muito bacana é que também é imprescindível que dentro desse comitê exista um representante dos participantes da pesquisa. Ok, isso é muito bom, né? E aí, para a gente poder entender na prática como que ele funciona, quais são as atividades do CEP? Como que ele se reúne? O que é feito nessas reuniões? Olha, as atividades do CEP, elas são muitas, são diversas, inclusive as reuniões aqui do nosso CEP, né, elas ocorrem ordinariamente, mensalmente também. E pode ocorrer, né, a necessidade de reuniões extraordinárias. Isso vai depender muito da demanda, né, dos protocolos de pesquisa que são submetidos na plataforma. Mas as pessoas pensam que, às vezes, esta é a principal atribuição, né, do CEP. É uma atribuição importante, mas ele também tem uma função primordial, que é a função educativa. E aí, nesse papel educativo, né, do CEP, eu queria que você explicasse para a gente, né, o Comitê de Ética em Pesquisa ele vai avaliar pesquisas, né, antes delas começarem, é isso? Isso, antes delas começarem. Porque se iniciar uma pesquisa, né, que a necessidade do protocolo passar pelo sistema CEP-CONEP, então não tem mais por que o CEP fazer essa avaliação. Ok. E aí são pesquisas que envolvam seres humanos. Ou toda e qualquer pesquisa, eu quero ser pesquisador, eu estou começando minha vida científica, toda e qualquer pesquisa eu preciso submeter ao CEP ou tem alguns tipos de pesquisas específicas? Nem todas as pesquisas, né, precisam ser submetidas ao sistema CEP-CONEP, que é a submissão lá na plataforma Brasil. Mas se envolver direto ou indiretamente o ser humano, precisa passar pelo CEP. E às vezes os pesquisadores eles têm essa dificuldade em compreender, né, que direta ou indiretamente precisa passar pelo CEP. Por exemplo, às vezes não vai fazer um contato direto com a pessoa através de entrevistas e tudo mais. Às vezes vai buscar banco de dados dela, né, bancos e protocolos e prontuários que são daquela pessoa, ou de um grupo, ou de um serviço. Então, obrigatoriamente precisa passar pelo CEP, sim. Mas talvez o motivo dessa dúvida seja porque, às vezes, manipulando alguns bancos de dados, não precisa passar pelo CEP. É verdade também, né? São aqueles dados de domínio público. Aí não há necessidade de passar pelo CEP. Ok. E aí, para a gente poder entender isso, né, o envolvimento da pesquisa com seres humanos, né, ou com dados sensíveis, né, de seres humanos, né, dados pessoais, eles passam pelo CEP. Por outro lado, a gente tem pesquisa tanto na graduação como na pós-graduação. Tanto os dois passam pelo CEP, ou é mesmo somente para quem faz mestrado, doutorado. O aluno da graduação ele também precisa passar por esse processo? Então, independente aí, né, da qualificação da pessoa, se tiver o envolvimento, né, direto ou indiretamente com o ser humano, precisa passar pelo CEP, sim. A única diferença é no caso do graduando, né, que ele não tem ainda como se cadastrar na plataforma para fazer a submissão, né, do seu protocolo de pesquisa. Então, neste caso, o professor orientador faz, né, e claro que constando na equipe o nome do aluno ou dos alunos que fazem parte desse grupo de pesquisadores. Muito bom, então vamos lá. Eu sou um aluno da graduação ou da pós-graduação, vou fazer um TCC ou uma dissertação, uma tese. Qual o primeiro passo? Onde que eu entro, né? Esse CEP, você falou aí de uma plataforma, né? A Plataforma Brasil. O que é essa Plataforma Brasil? Como que eu entro nela? O que eu tenho que fazer lá? Como que é o procedimento de submissão? Isso, o primeiro passo é você ter esse conhecimento, né? Primeiro, o tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, assim, precisa passar por um comitê de ética, ok, você vai se cadastrar na Plataforma Brasil.
faz o cadastro e a partir daí você já vai, ela é intuitiva, tá? E aí você já vai respondendo ao que se pede, né? Agora, uma coisa muito importante, né, que a gente, nessa atribuição mesmo educativa que a gente tem feito aqui no CEP Univale com bastante frequência, e a gente observa que isso tem dado um resultado muito positivo, né? E a gente fala isso por causa dos resultados, né, dos projetos de pesquisa que o colegiado desse CEP avalia. Então, assim, trazer o pesquisador, né, mesmo os graduandos, para uma conversa, para retirada de dúvidas, né, para mostrar quais são as normativas, os documentos, o que ele deve atender, como ele deve proceder, sabe? Como os documentos eles devem ser feitos, porque aí a probabilidade de ter um projeto aprovado num curto tempo é muito maior, independente de ser da graduação ou mesmo da pós-graduação. Tá. E aí, nesse processo de submissão, né, eu vou fazer uma entrevista com seres humanos. Normalmente, quais são os documentos, normalmente, isso vai variar de pesquisa para pesquisa, mas normalmente quais são os documentos obrigatórios que o pesquisador não pode esquecer de preparar antes de incluí-los na plataforma, não é isso? Isso. Os documentos obrigatórios, né, eles são alguns, né, às vezes mais, às vezes menos, dependendo aí, né, da característica da pesquisa. Mas um documento ele é extremamente importante, sabe? E ele deve ser feito trazendo as informações necessárias e básicas que tem no projeto original, né? E é o termo de consentimento livre esclarecido. Esse é um deles, importantíssimo. E ele deve ter uma linguagem que a pessoa que responderá ao questionário, que participará da pesquisa, ela tem que compreender numa linguagem dela, independente da idade. Então, esse termo, né, de consentimento para pessoas. Esse termo é um termo que o participante da pesquisa tem que assinar. Tem que assinar. Mas só que, antes disso, esse termo também ele é submetido pelo pesquisador responsável no sistema CEP-CONEP, que é a plataforma Brasil. Além disso, né, vai precisar de um termo de responsabilidade do pesquisador, né, garantindo que todo o processo, o início da pesquisa, ele vai ocorrer depois da aprovação aí do seu protocolo, né, no sistema. Isso é importante. Então, eu só posso começar minha pesquisa, eu posso ir a campo, entrevistar, analisar a documentação, né, protocolos, enfim, a depender da natureza da pesquisa, tendo a autorização do CEP. Sim, se você tiver a intenção de fazer publicação, sim. Né? Em algumas situações, para atividades de sala de aula, né, em que você, enquanto professor ou enquanto pesquisador, você tem a condição de garantir que esses dados eles não serão divulgados sem a autorização das pessoas que participaram ali, então alguns podem ser utilizados desde que não haja identificação das pessoas, desde que não haja identificação dos serviços para fins acadêmicos, né? Outras situações, o protocolo ele não precisa ser submetido na plataforma Brasil também. Né? Esta é uma delas, mas existem outras, que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas. E aí, bacana, né? A sugestão é que antes de fazer a submissão, se for possível, procurar o próprio CEP, né, que vai orientar em cada caso, né, a partir da natureza da pesquisa, quais são os documentos necessários. Gente, é o que a gente mais deseja. Por quê? Porque é muito bom quando você tem o resultado do trabalho que você desenvolveu. E, né, muitas vezes o resultado ele vem para o próprio pesquisador e sua equipe, porque consegue, né, desenvolver uma atividade, consegue fazer publicação, consegue divulgar os resultados do seu trabalho aos serviços que participaram, né? Muito importante que divulgue também aos participantes da pesquisa, né? As pessoas que participaram ali. Por quê? Porque esses resultados, né, da pesquisa, eles podem trazer um benefício muito grande, né? Não só para aquelas pessoas que participaram, como para os grupos que elas compõem, como para os serviços de maneira geral e para o próprio pesquisador. Você fala, né, dos benefícios da pesquisa para os participantes. Os participantes da pesquisa eles precisam conhecer, né, quais são os resultados dessa pesquisa.
Para o pesquisador, aquele que vai fazer a pesquisa, qual a importância para ele, enquanto pesquisador, submeter o seu projeto na Plataforma Brasil? Ele, a partir do momento que o projeto dele foi submetido, foi aprovado, ele conseguiu desenvolver, né, a proposta, ele tem a garantia de que cumpriu todos os preceitos éticos necessários, né? Isso é muito importante e, dependendo da relevância, né, desse trabalho, dessa pesquisa realizada, os benefícios eles serão também para aquela comunidade ali que vai englobar os participantes que estavam presentes aí, contribuindo com as suas informações, seja através de entrevistas, seja através de banco de dados em prontuários e outros. E aí, esse comitê de ética, né, composto por profissionais, né, de diversas áreas do conhecimento, eles vão analisar os riscos e os benefícios. Quando a gente fala da apreciação ética, a gente está falando desse cuidado, né, que a pesquisa que envolve seres humanos, ela pode apresentar riscos, mas, ao mesmo tempo, benefícios. Como que a gente pode mensurar esses riscos? Né? Como que isso acontece? Então, os riscos, eles existem sempre, né? Às vezes, a gente pensa no risco como algo físico, né? Ou algo biológico. Na verdade, um desconforto é um risco, um mal-estar, né? Por estar falando a respeito de um tema que pode ser sensível, é também um risco. Então, é importante o pesquisador colocar, né, no seu protocolo, no seu projeto, informando lá nos documentos que são submetidos à plataforma e também à pessoa que está participando, que existem riscos sim, quais são esses riscos e que, caso eles ocorram, o que será feito para minimizar essa situação. E o importante é a gente deixar bastante claro, né, que o pesquisador deve deixar o participante da pesquisa ciente de que em qualquer momento, se ele desejar, ele pode interromper, né? Ele pode parar mesmo, né, com todo o processo e que ele não vai ter nenhum retalhamento a respeito dessa situação. E aí algumas pesquisas, muitas pesquisas, elas não dão ao participante uma forma de remuneração, de algum benefício financeiro por participar da pesquisa, né? Como que é essa relação, né? O que o participante dessa pesquisa ganha, né, colaborando com uma pesquisa? Então, por isso que essa relação entre o pesquisador, o entrevistador ou entrevistadora com o participante da pesquisa tem que ter um vínculo, sabe? Tem que ser uma relação mais próxima possível, porque é necessária a confiança. Então a pessoa ela não vai ser remunerada por participar da pesquisa. É um termo de consentimento livre e esclarecido para participar, né? Então assim, os benefícios ela também deve saber, assim como os riscos, que os resultados dessa pesquisa poderão trazer benefícios para essa pessoa, para o grupo que ela compõe, para os serviços de saúde, para a região e, quem sabe, até na proposição de políticas públicas, né, que vão aí favorecer a saúde da população, uma população, um determinado grupo ou uma população geral. E aí você traz o exemplo da saúde, né? As pesquisas que são submetidas ao CEP, necessariamente são pesquisas que envolvem seres humanos no contexto da saúde ou em outros contextos também? Não, outros contextos também. Se bem que a saúde, né, ela vai englobar, né, vários contextos, mas assim, outros segmentos, né, sim, né, existem as pesquisas que estão aí direcionadas ou com foco maior nas ciências humanas, né? Então, mesmo essas pesquisas, né, em que a proposta sugerir, né, a participação de pessoas de forma direta ou indireta, elas também precisam passar pelo CEP. Para todas esses tipos de pesquisa, sabe, existem resoluções, direcionamentos específicos. Então, por isso que a gente acha sempre muito bacana, né, os pesquisadores, participantes da equipe, né, é só ligar, só marcar, a gente recebe com todo carinho e cuidado lá no CEP, porque a gente quer fazer com que a pessoa compreenda a necessidade de passar por todo o processo para que ele tenha assim, a sua pesquisa liberada, né? Para isso ele deve cumprir os preceitos éticos
e que não é tão difícil assim. Não é tão difícil e a gente tem condição de direcionar essa pessoa no sentido de não fazer por ela, né, mas mostrar os caminhos que ela deve e como ela deve seguir. Uma pesquisa, por exemplo, que aconteça no contexto da educação, né, numa escola pública, eu quero entrevistar alunos de uma escola pública sobre uma dada temática de relações sociais. Essa pesquisa precisa passar pelo CEP? Bom, essa pesquisa precisa passar pelo CEP, mas ela vai passar pelo CEP e alguns documentos obrigatórios, eles são imprescindíveis, né? Que é a autorização do gestor maior. No caso, né, do secretário municipal de educação, se for uma escola do município, ou mesmo estadual, se for uma escola estadual, e assim sucessivamente. E aí, além dessa documentação da direção da escola, né, ou do poder público, os pais desses alunos também precisam autorizar. Claro, os pais dos menores de idade precisam autorizar, né? Os maiores de 18 e mais, eles já têm condição de fazer essa opção. Mas se o público-alvo for, né, criança menor de 18 anos, essa criança também tem que desejar. Então, ela precisa autorizar, né, permitir a sua participação, ela precisa aceitar oficialmente através de um termo direcionado para pessoas dessa idade, né, menores de 18 anos. Então, esse termo específico para essas pessoas menores de 18, ele tem que atender à compreensão, à capacidade de compreensão dessa criança que pode falar que deseja ou não. Mas independente da criança desejar ou não, o responsável também tem que assinar, saber que tipo de pesquisa né, os objetivos, e ele vai permitir que essa criança participe ou não. Se por acaso tiver, né, dentro aí da metodologia a gravação das entrevistas, né, seja de voz, seja de imagem, então isso também tem que ficar explícito. Não só entrevistar a criança, mas vai precisar de gravar, vai ser necessário aí a gravação de imagem, de voz, né? Então isso tudo tem que ser muito detalhado para que o seu protocolo não retorne para essas correções. Então, Mônica, né, para a gente encerrar, eu queria que você falasse para as pessoas como que quem tem interesse em submeter uma pesquisa aqui na região, né, e que essa pesquisa virar para o CEP da Univale, como que ele pode ter informações a respeito da documentação que ele precisa organizar? Bom, é só entrar lá no www.univale/CEP, né? E as informações, elas estarão lá, mas muito melhor que isso é vir presencialmente, se puder, né? No campus 2 da universidade, mas também, se não puder, através do telefone 3279-5575, ou também pode ser através de e-mail, né? É o cep@univale.br. Eu só quero reforçar aqui que presencialmente a gente terá o maior prazer, porque você vai ser recebido com todo carinho e cuidado, com um cafezinho, uma água, né? Para a gente discutir a respeito daquilo que você realmente precisa para a sua pesquisa, né, ser aprovada. Ok, agradeço a participação. Te convido a assistir outros programas da Rede Pesquisa e da programação da Univale TV, a TV que te conecta com o conhecimento.